Me chama de corrupto, porra! Ai, papai, meu finado avô já dizia, a língua é o chicote da alma. Rapaz, e às vezes esse chicote estala pesado, é ou não é? Afinal de contas, quem não se lembra do hoje presidente Jair Bolsonaro, à época ainda deputado federal, bradando aos quatro ventos essa frase, me chama de corrupto, porra! Ele repetia isso exaustivamente para desafiar os seus opositores políticos, né? Para conseguir votos. Virou até slogan de campanha. Lembro que tinha até camisetas escritas, me chama de corrupto, porra. Que maravilha. E hoje a gente pode chamar ele de corrupto tranquilamente, pelas mais diversas razões, né? Afinal de contas, o que não falta são motivos para chamar Jair Bolsonaro de corrupto. Mas nas últimas 48 horas, nós tivemos aí acesso a 2 novos episódios e 2 novos motivos para chamarmos Jair Bolsonaro de corrupto, de criminoso, de bandido, de vagabundo, né? E vamos falar sobre esses 2 casos aqui. Um deles é até um caso antigo, mas que agora saiu novidades aí em relação, inclusive, né, uma declaração do próprio Ministério Público Federal contra Jair Bolsonaro. Lembrando que o Ministério Público Federal ele fica na alçada da Procuradoria-Geral da República, que é coordenada pelo Augusto Aras e que foi colocado ali por Jair Bolsonaro justamente para tentar blindar a ele, Jair Bolsonaro e a sua família, mas que ainda assim o Ministério Público se posicionou veementemente ali contra Jair Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas antes vamos falar sobre o outro caso, né? Aqui é uma fartura de razões para a gente chamar esse cretino, esse calhorda, esse estelionatário eleitoral de vagabundo, né? Ele que prometia acabar com a corrupção, né? Prova ser mais um corrupto em meio a tantos outros desse meio político brasileiro. Bom, vamos iniciar falando sobre o caso mais recente, então, que é o do ministro da Educação, cujo áudio vazou, né? E nesse áudio que foi vazado, de uma reunião onde estava esse vagabundo aí do ministro da Educação, e ele fala com todas as letras que Jair Bolsonaro lhe deu ordem para que ele favorecesse os seus amigos, né? Alguns pastores ali, no que diz respeito à liberação de verbas do Ministério da Educação. Isso aí, meu irmão, você não... Aí, logicamente, né, a gente está testemunhando aí uma ginástica mental, um xadrez 8000D, pessoal fazendo contorcionismo para tentar legitimar isso aí. Vimos até o Rodrigo Constantino, né, cara, suando ali, porra, meu irmão, todo sem jeito para falar. E chegou até o cúmulo de falar, não, o problema é que ele foi pego, né? Então, quer dizer, vocês entenderem como é que esse pessoal pensa. O problema não é cometer crime, o problema é ser pego. Então, se você cometer um crime aí e não for pego, de acordo com o Rodrigo Constantino, tá tudo tranquilo, tudo em casa. Mas o problema é ser pego. Mas ele foi pego também. Ele foi pego nesse áudio aí. E isso aí é corrupção às claras. Não tem outro nome para isso, tá? É favorecimento dos amigos do rei, né? E aí, quando surge isso, é engraçado que explodiu, né, esse áudio aí do ministro da Educação admitindo que Bolsonaro mandou ele liberar verba para os seus chegados, verba que sai do teu bolso, da mesa da sua casa, né? Aí já começou a pipocar aí prefeito de município dizendo que um desses pastores desse grupo aí que Bolsonaro mandou favorecer cobrou dele, prefeito, 1 quilo de ouro para liberar verba. Aí falou também que teve lá um outro que cobrou 15 mil reais adiantado para ele poder liberar uma verba junto ao Ministério da Educação. Ou seja, como é que funcionava o esquema, né? Jair Bolsonaro deu ordem ao ministro da Educação para favorecer um grupinho de pastores. Esse grupinho de pastores, ao que tudo indica, né, e por testemunhos desses prefeitos aí, iam nos municípios e diziam assim, prefeito, olha só, eu tenho uma verba do Ministério da Educação lá para liberar, que o presidente já mandou liberar para mim, e eu libero para você aqui, para tua cidade, para tu fazer alguma coisa aqui, se você me der 1 quilo de ouro, ou se você me adiantar aí 15 mil reais, se você... Ou seja, é um esquema de corrupção muito próximo do que a gente viu, o modus operandi muito próximo do que a gente viu no governo do PT, né? Só que agora dentro do Ministério da Educação. Então, não tem o que você dizer, o Constantino pode suar aquela cara dele de codorna de óculos à vontade, mas isso é corrupção. Isso é corrupção. Então, não tem o que dizer. Vamos para outro caso agora? O outro caso é o seguinte,
Lembra da Val do Açaí? Pois é, a Val do Açaí trabalhou, e vamos botar aspas aqui, e eu já vou remeter a declaração do Ministério Público Federal aqui, mas, segundo o Bolsonaro, a Val do Açaí trabalhava como assessora dele em Brasília durante 15 anos. Ou seja, ela estava... Deixa eu endireitar o celular aqui, que senão vai pular. Até o celular fica puto de ter sido enganado por Jair Bolsonaro, que dizia que ia lutar contra a corrupção. É o mesmo Jair Bolsonaro que prometeu que ia lutar contra o Centrão e que agora diz que é do Centrão. O mesmo Jair Bolsonaro que dizia que ia combater, né, o comunismo e agora diz que Putin é democrata, que Putin é a favor da liberdade. Bom, só para falar agora, o Putin proibiu Instagram, Facebook, a porra toda lá na Rússia. Mas ele é democrata, republicano e a favor da liberdade. Mas vamos voltar aqui. Então, segundo Jair Bolsonaro, a Val do Açaí trabalhou 15 anos, e ela foi fichada durante 15 anos como assessora parlamentar dele em Brasília. Quando a Val do Açaí foi depor, ela disse que jamais esteve em Brasília. Ela nunca pisou em Brasília, ou seja, era funcionária fantasma. E aí, o Ministério Público Federal entrou com uma investigação e agora saiu uma declaração do Ministério Público Federal dizendo que existem inúmeras provas, não são evidências, são provas, e que o Ministério Público não tem mais dúvidas quanto à prática criminosa por parte de Jair Bolsonaro e da Val do Açaí. Segundo o Ministério Público, que inclusive está cobrando R$280 mil do Jair Bolsonaro para restituir o dinheiro aos cofres públicos por ter sido configurado desvio de verba pública. Segundo o Ministério Público Federal, o que Jair Bolsonaro fez? Ele botou a Val do Açaí como funcionária fantasma, ela permanecia, embora ela tivesse, né, registrada como assessora parlamentar dele em Brasília, ela na verdade era caseira da casa de praia dele em Angra, e todo o salário que ela recebia, né, a maior parte, sabe, 90 e tantos %, em alguns anos inclusive, ela sacava em dinheiro e dava na mão do Bolsonaro. A famosa rachadinha, agora a gente já sabe da onde o Flávio tirou, né, essas práticas, com quem que ele aprendeu, né? Aprendeu em casa, meu irmão, em casa. Desviar dinheiro público, né? Rachadinha, corrupção, isso tudo os bolsonaros aprendem em casa com o canalha mor, que é Jair Bolsonaro. Então não tem mais o que dizer, não tem mais o que tentar. Quem está falando sou eu, quem está falando é o Ministério Público Federal, que está na alçada da PGR, que é comandada por um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando. O outro caso, quem é que está falando? É o ministro da Educação de Jair Bolsonaro, o próprio ministro, nomeado por Jair Bolsonaro. Não sou eu que estou falando isso, não, porra. Eu só estou aqui retratando o que eles falaram, entendeu? Então, meu irmão, não tem mais o que dizer. O codorna de óculos, o bigodinho de escova-pinto, a boca de derrame, esse pessoal todo aí, meu irmão, pode fazer o esforço que for, que não tem como você negar que Jair Bolsonaro é corrupto. Então agora, se ele tiver a pachorra de falar de novo, me chama de corrupto, porra, você pode falar assim: corrupto, vagabundo, ladrão e sem vergonha. É isso que tinha pra hoje. Um grande abraço e os.